Vocês já se perguntaram por que um cliente compra de vocês? Por que eu? Por que será que alguém compra um imóvel de você e não do corretor que está ali do lado? Por que na verdade um proprietário deixa um imóvel à venda com você e não com o concorrente? Por que a pessoa precisa ouvir você? Vocês já se perguntaram isso? Gente, vamos lá então. Então, nós estamos aqui no nosso quadro Comissão 6D. Aqui nós trazemos diversas estratégias para vocês alcançarem 6 dígitos de comissão todos os anos. E são as estratégias mais eficientes, né? Que a gente busca sempre a melhoria para de fato conseguir atingir o comissionamento alto no final do ano, para que vocês possam buscar os objetivos de vocês e tudo aquilo que vocês almejam, tá? E hoje, o tema que eu trouxe aqui é sobre a primeira etapa da venda de imóveis, tá bom? E buscando esse tema, porque assim, ó, existem 5 etapas no processo de vendas. E hoje eu vou falar de um deles, vou falar da primeira etapa, que é para você, a partir de hoje, já começar a ter essa percepção, né, um início de tudo, para que vocês consigam, de fato, já iniciar nessa jornada e verificar que existem várias coisas a serem feitas, mas essa etapa eu vejo como uma das mais fundamentais na hora de vender um imóvel, tá? E aí, como é que funciona? Todo mundo acha, deixa eu só falar para vocês o seguinte, todo mundo acha que só ter estratégia vende. Todo mundo acha, vou repetir, que só estratégia vende. E na realidade, não é somente estratégia que vende. Você precisa saber de várias outras coisas para fazer uma venda de um imóvel, tá? E o que eu queria trazer para vocês com essa ideia de que só saber estratégia vende? Que a maioria das pessoas entendem assim, ou a maioria dos corretores e corretoras de imóveis acham isso. Carol, eu preciso saber uma estratégia de venda, né? Carol, eu preciso entender pelo menos uma técnica de persuasão. Então, olha só. Quando você for começar a vender um imóvel, né? Quando você se propor aí para você que está começando ou para você que já tem mais experiência, a primeira etapa que eu falo para vocês que tem que ter muita consciência, e antes de eu falar dela, eu vou comentar o seguinte com vocês. Por que o cliente compra de você? Vocês já pararam para se perguntar isso? Vocês já se perguntaram por que um cliente compra de vocês? Qual é a pergunta que você tem que se fazer? Por que eu? Por que eu? Por que alguém compra de mim? Por que alguém compra um imóvel de você? Por que será que alguém compra um imóvel de você e não do corretor que está ali do lado? Por que na verdade um proprietário deixa um imóvel à venda com você e não com o concorrente? Por que será? Vocês já se perguntaram isso? Por que o cliente compra de você? Por que a pessoa precisa ouvir você? Por que será que a pessoa precisa ouvir você? Vocês já se perguntaram isso? Olha só. Qual que é a primeira etapa, então, da venda? É gerar conexão com o seu cliente, seja ele proprietário, seja ele comprador. A primeira coisa que vocês têm que, de fato, gerar entre você e o cliente é uma conexão. Ah, Carol, mas que conexão é essa? Do que você está falando? Gente, olha só. Aqui na nossa imobiliária, nós trabalhamos com exclusivamente com exclusividade. Nós não trabalhamos em imóveis abertos, certo? E por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem essa questão da conexão. Quando você acredita em uma coisa que você vende, você acredita no produto que você vende, você acredita no seu serviço, na sua prestação de serviço, é certo que a sua mentalidade está muito mais num ponto, como que eu vou dizer para vocês, um ponto mais maduro de percepção de valor do que aquela pessoa que não acredita no que ela vende, seja o produto, seja o serviço. Eu sempre falo,
Você compraria esse imóvel que você está vendendo? Você fecharia a exclusividade com você mesmo? Será que você fecharia uma exclusividade com você mesmo? Será que você acredita no que você entrega? Quando você não tem a mentalidade dentro de você, que você acredita no que você faz e no que você vende, você vai ter um caminho um pouquinho mais longo a percorrer. Não quer dizer que você não vai conseguir. Não quer dizer que você não vai conseguir criar conexão. Só que quem já tem essa mudança de mentalidade desde o princípio, onde você mesmo acredita no que você entrega, vai fazer todo o diferencial no final das contas. Então é onde você consegue de fato conseguir gerar essa conexão com o seu cliente. Por quê? Quando você tenta conversar com uma pessoa, que essa pessoa, você sente a insegurança na fala dela. Você sente que aquela pessoa, nem ela acredita no que ela está vendendo. Já não aconteceu com vocês? Essa situação? De você estar conversando com uma pessoa e você pensar assim, essa pessoa aqui não confia no que ela fala. Não, ela não confia no que ela fala. Isso faz com que o cliente já fique com o pé atrás com você. Então, como primeira etapa de uma venda de imóvel, quando você tem que conhecer o seu cliente proprietário, porque sem o produto você não consegue vender nada. Então não adianta você ficar correndo atrás de comprador. Você tem produto? Primeiro você tem que ter produto. Aí você vai trabalhar a estratégia para atrair o comprador, certo? Então pensa comigo. Se você não conseguir atrair a atenção do seu cliente para você, se você não usar a sua verdade interna, que é de acreditar naquilo que você faz, naquilo que você entrega, naquilo que você vende, o seu cliente, de fato, não vai conectar com você. Ele não vai. Então, a primeira etapa da venda de um imóvel, gente, é vocês conseguirem trazer o cliente para o lado de vocês, no sentido de acreditar em você, no que você vende. Se você vende a exclusividade, você tem que acreditar nessa exclusividade. Você tem que acreditar que esse é um trabalho diferenciado que você faz. E aí você consegue passar para o seu cliente o que você tem de diferente. E aí você vai responder a pergunta que eu fiz no início. Por que as pessoas precisam te ouvir? Por que as pessoas compram de você e não compram do outro? Por que as pessoas deixam o imóvel com você e não deixam com o outro? Por quê? Porque você acredita no que você entrega e nisso a pessoa vai se conectar com você. Vocês estão pegando a lógica da coisa, gente? É importantíssimo isso. Então, chame a atenção das pessoas. Tenham essa necessidade. A conexão é o que dá o início à confiança do cliente com você, tá? Se vocês não conseguirem gerar essa confiança do cliente com vocês, vai ser muito mais difícil. Você vai ter que batalhar um pouquinho mais aí no seu dia a dia para conseguir alguma coisa. E antes até de você gerar essa conexão, você tem que acreditar no que você faz. Você já se perguntou se você acredita no que você faz? E aí, a conexão, ela é muito gerada quando você escuta o seu cliente. Quando você tem a percepção também de você falar assim, eu vou ouvir o meu cliente genuinamente. O que significa dizer isso? Pensar isso. Quando você vai em algum lugar comprar alguma coisa, quem que fala o que você quer? É você. Você não tem que ficar impondo ao seu cliente as coisas. Não é assim que você gera persuasão. Não é assim que você gera persuasão. Você precisa fazer o seu cliente ter uma autopercepção do que ele precisa, a partir das suas perguntas poderosas. Nós já falamos muito disso aqui também, através de perguntas poderosas. E ouvir o que o seu cliente tem a dizer. Quando o seu cliente fala alguma coisa, e ele se ouve dizer aquilo e você conduziu a conversa para que ele escute, para que ele se escute, a probabilidade dele se negar depois, negar alguma coisa depois,
para você sobre algo que ele mesmo concordou, que saiu da boca dele, é muito mais difícil, gente. Ele não vai negar, porque ele já admitiu, ele já aceitou aquilo. Então pensa, se coloca no lugar dele. Se você fala alguma coisa que você quer e depois alguém pergunta pra você se faz sentido aquilo e tudo mais, você vai negar e vai falar, não quero mais comprar isso? É mais difícil. E aí, quando a pessoa vai falando pra você o que ela quer, e você vai perguntando de forma estratégica, ela vai te informando e você não precisa falar nada. Você só precisa fazer a pergunta certa. Sabe a história que eu sempre falo assim? Que é, eu não falo nada, na verdade quem fala é Freud. Ele diz: gaste 55 minutos com a pergunta e 5 minutos com a resposta. Entende? Gastem 55 minutos com a pergunta. Reflita sobre a pergunta. E pense nela. Gaste um maior tempo nela. Essa pergunta é pertinente para o que eu preciso saber do meu cliente ou não? Entende? Você tem que ter essa percepção. E aí os 5 minutos com a resposta. Porque não é, nem é você que vai responder. É o seu cliente. Tá? Então, chamem a atenção das pessoas. Como chamar a atenção das pessoas? Você precisa buscar fontes alternativas. Hoje nós temos fontes ali no pessoal, nós temos o digital como uma fonte e o corretor de imóveis que está fora do digital tem maior dificuldade para conseguir captar clientes, tá bom? Mas você precisa, como empresário, pensar em fontes alternativas de captura de pessoas e aí você vai gerar essa conexão com essas pessoas. E só assim, só gerando conexão e automaticamente gerando confiança, é que as pessoas vão passar a contratar os seus serviços como corretor e fechar o seu produto, né? O produto que você vende, ou deixar o produto com você para venda. É a conexão que gera o primeiro passo. Você precisa gerar conexão com o seu cliente na primeira situação. Sabe aquela máxima que diz a primeira impressão é a que fica? Se o seu cliente não se conectar de cara com você, você vai ter muitos problemas para conseguir reverter essa situação depois. Não é irreversível, mas é mais difícil. Então, se você já pode se poupar aí desde o início e já conseguir um resultado melhor, por que não? Por que você vai ficar sofrendo, batendo cabeça em algo que você já poderia ter conquistado há muito tempo? Entende? Então, se você tem a conexão no digital, é uma forma diferente de se conectar, mas é uma forma que hoje não dá para você dispensar mais, certo? Vocês precisam usar as formas digitais de conectar com as pessoas. E não é conexão de conectar de internet não, tá, gente, que eu tô falando. É criação de autoridade, criação de conteúdo, para que as pessoas confiem em você. Você tem que gerar essa percepção de valor do seu produto para o seu cliente, que é a pessoa que vai comprar ou vender imóveis, porque você, corretor de imóveis, atende as duas pontas, tá? Então você precisa saber, além de atender as duas pontas, vocês ainda prestam um serviço. Olha só a gama, né, de situações. Vocês podem fazer várias coisas para conseguir atingir 6 dígitos de comissão. Vocês podem fazer locação, vocês podem fazer venda, vocês podem trabalhar com lançamento, vocês podem trabalhar com imóveis variados, né? Cada um no seu nicho. Eu sempre falo, nicha produto para você ficar legal. E aí vem a parte da conexão ainda mais. Sabe por quê? Não tente ser quem você não é. Fale com a sua verdade. Quem é você? Por que a pessoa contrata você? Muitas vezes ela não vai por conta de produto, ela não vai só por causa do serviço, ela vai por causa de quem você é. Então, se você não for verdadeiro, verdadeira, se você não for você mesmo, você vai ter aquele sentimento de ser uma fraude, sabe? Aí nossa, eu me acho uma fraude, eu não consigo fazer isso daqui sem forçar a barra. Não força a barra, seja quem você é. E aí, quando a gente fala de nicho de produto, vem isso também. Por quê? Tem gente que não se dá bem fazendo alto padrão. E tá tudo super bem, vocês sabiam disso? Todo mundo acha que tem que vender alto padrão. Ah, eu só vou vender alto padrão, que eu vou ficar lá com alto padrão. Não, de repente você se conecta melhor com outros perfis de pessoas.
E se você se conecta com alto padrão, vai lá, corre lá e atende aquele público, entende? Você tem que gerar essa conexão com as pessoas. Não queira ser quem vocês não são, porque você vai forçar a barra demais, você vai gastar uma energia desnecessária. Eu busco sempre o que aqui com as pessoas, com os nossos agentes imobiliários? Eu busco uma alta performance, onde você gaste a metade do esforço e tenha o dobro do resultado. Entende essa lógica? É porque você se conhece e aí você gera essa conexão. Pense o seguinte, você é um empresário, uma empresária, corretor de imóveis, para mim é empresário, tá, gente? Eu não consigo enxergar de outra forma. Vocês são, eu falo sempre, vocês são a personificação do CNPJ de vocês, então vocês têm que agir como tal, certo? Então pensa só, quando você é um empresário, você tem que pensar todo santo dia na sua empresa para crescimento. Isso quer dizer o quê? Você vai falar assim, tá, eu gerei conexão ou eu não gerei conexão? Tá, o cliente confiou em mim, que bom, já tô meio caminho andado. Mas será que eu posso ser ainda melhor? Será que eu posso gerar ainda mais conexão, mais confiança desse cliente? Será que eu posso fazer ainda mais hoje? Como que eu posso conseguir mais lead hoje? Como que eu posso inovar no meu negócio hoje? Como que eu posso estudar e resolver um problema melhor ainda do meu negócio hoje? Pensa sempre assim. Se eu vou me conectar com o cliente, revisite o que você deixou de fazer. Estude quem te disser um não. Estude quem te disser um não. Por que ele me disse um não? Será que eu não consegui me conectar com essa pessoa? O que será que eu fiz de errado? Autorresponsabilidade. É a lei da autorresponsabilidade. Vocês saberem que o outro não fechou com você, porque você precisa saber o que aconteceu. Então, pense, o que será que eu não fiz? O que será que eu deixei de fazer? Mas não é para você ter essa ideia para você ficar se cobrando. Não é com a ideia de cobrar de forma ruim, entende? É uma forma assim, como eu posso ser melhor amanhã? Como que eu posso melhorar hoje e como que eu posso melhorar amanhã? O que eu não fiz hoje que eu posso fazer amanhã? E todas as vezes que você pensar em desistir, você corre para fazer ainda mais. Aí que você tem que acelerar mesmo, colocar na quinta marcha aí, acelerar ainda mais para você conseguir desempenhar o seu papel e conseguir manter a sua empresa. Pensar em desistir, gente, é super normal. Todo mundo passa por isso. Só que quando você pensar em desistir, você tem que pensar o quê? Não, então eu preciso melhorar, preciso acelerar e fazer ainda mais rápido para eu conseguir atingir os meus resultados. Conexão também demanda constância com o seu cliente para você atingir 6 dígitos de comissão todos os anos. Isso quer dizer o quê, Carol? Que você precisa melhorar todos os dias, trazer constância para o seu contato com ele, seja no pessoal, seja no digital. Então, se o seu cliente não fechou com você hoje, não deixou, por exemplo, hoje eu estava dando um treinamento hoje cedo sobre qualificação de compradores e sobre fechamento de propostas e como você melhora a sua porcentagem de fechamento no funil, né? E a gente tem que ficar estudando várias possibilidades quando se trata de imóveis também, né? Tudo é um funil. Tem o funil de venda, o funil do proprietário, como que ele chega em você, e tem o funil do comprador, como que ele fecha com você. Então a gente estava falando sobre isso de manhã aqui na imobiliária. E essa questão de vocês terem esse contato com o cliente dá aquela segurança para ele de que vocês estão próximos a eles. Eu falo sempre assim, não abandone o seu cliente, ainda que ele não tenha fechado com você. Porque se você abandonar esse cliente, se você não gerar essa conexão com ele a longo prazo, a médio e longo prazo, tem que ser curto, médio e longo, tá, gente? Se você não fechar essa conexão com ele, ele vai procurar outra pessoa. Por isso que a primeira etapa na venda de um imóvel é gerar conexão. Pode não ser hoje o fechamento,
Pode não ser amanhã o fechamento, mas ele virá um dia. Por quê? Porque você gerou a conexão com esse cliente. Vocês estão me entendendo? Tem que gerar conexão, não abandone o seu cliente. Às vezes ele não está no momento de fazer algumas coisas, ele não está no momento de aceitar algumas situações. Porém, se você consegue segurá-lo pela conexão, se você consegue fazê-lo confiar em você, já vai ser um caminho andado muito longo, muito distante, vai ser muito importante para vocês fazerem isso, certo? Então, pessoal, busquem essa ideia, melhorem todos os dias, sejam melhores a cada dia. Por exemplo, aqui a gente sempre estuda as fases de um proprietário para conseguir o momento certo dele, né? E eu divido essas fases em 3 fases, tá? E o que vai acontecer durante todo esse período do proprietário? Você tem que trabalhar na mente dele, gerando essa conexão, gerando essa percepção dele em relação ao seu produto, seu serviço, certo? E o comprador não é diferente, porque muitas vezes, na qualificação ali do seu lead, você não sabe, você, na verdade, você sabe que o cliente não vai comprar naquele momento. Então, se o proprietário tem fases, o comprador também tem. E se você não tiver resiliência, se você não tiver paciência, se você não for uma pessoa que trabalha com estratégias, o seu cliente vai embora. O seu cliente não vai ficar com você, ele vai procurar outra pessoa. Porém, quando você trabalha as fases todas desse proprietário, quando você trabalha todas as fases do comprador, bem certinho, sabendo o momento certo de falar determinadas coisas, quando você fala o quê, essa pessoa vai voltar a comprar com você, essa pessoa vai deixar o imóvel dela para você vender. Isso, logicamente, se aquele imóvel que você quer muito fizer muito sentido para você, porque às vezes você sai pegando um monte de imóveis que não são imóveis que têm bons indicadores de venda. Então, gente, você quer muito aquele proprietário? Faça conexão com ele. Entenda com ele, a partir dele, quais são os problemas, quais são as dores, as objeções. A única forma que você consegue influenciar uma pessoa e se conectar a ela é entendendo o que essa pessoa almeja, deseja, qual é o problema que ela quer resolver, qual é a dor que ela quer resolver. Lembra do marketing 4.0, que eu já falei aqui em outra oportunidade? Conecte-se com o seu cliente, tá? Busque o rapport, aí vem técnicas de conexão, mas a maior delas, na minha visão, é ser quem vocês são com o seu cliente. Não mude isso, não mude isso. Se você é uma pessoa que fala bastante, continue falando bastante, mas tome só o cuidado para você não falar mais que o seu cliente. Só tome cuidado para você não responder por ele, porque daí você não consegue se conectar, ele não vai conseguir falar com você o que não vai conseguir falar. Entende? Ele não vai conseguir falar, você só fala, fala, fala. E por outro lado, se você for uma pessoa um pouco mais tímida, porque tem gente que acha que vender não pode ser tímido, né? Tem gente que acha assim, eu não consigo vender, Carol, porque eu sou muito tímido. Gente, você tem que desenvolver habilidades que estão ali além da sua timidez, entendeu? Tem que estar além da sua timidez. Então, aí, quando você aprende a fazer tudo isso, você consegue se desenvolver muito melhor e criar toda essa conexão com seus clientes, tá? Eu insisto, gente, essa é a primeira etapa de uma venda. E quando eu falo em venda, eu falo em venda de imóvel, eu falo na compra do imóvel e eu falo na venda do seu próprio serviço, da venda de você, né? Vender você mesmo, vender o seu serviço em primeiro lugar, tá? Então, para vocês conseguirem atingir 6 dígitos de comissão, é importante que o primeiro passo dessa jornada seja a criação de conexão com o seu
cliente. Gente, eu encerro por aqui a live de hoje. Então, muito obrigada para quem esteve aqui comigo. Vamos nos conectar com os clientes, conectem-se aí, falem com seus clientes proprietários, não os abandonem, não abandonem seus compradores, fiquem de olho neles, prestem atenção no que eles têm a dizer a vocês e usem a fala deles a favor de vocês para vocês conseguirem vender mais, vender sempre e atingir 6 dígitos de comissão todos os anos. E até breve, na próxima terça-feira, mais live aqui do Comissão 6D. Tá bom, gente? Um excelente dia, um abraço, tchau, tchau.